Lembro-me que era o ano de 2014. Na época eu morava no interior de Pernambuco e foi quando eu vivenciei tudo que eu irei contar para vocês agora. Vamos ao relato. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego em uma casa de família, indicada pela vizinha da minha mãe. O local onde eu iria trabalhar era uma fazenda a cerca de 3 quilômetros da casa onde eu morava. Eu trabalharia nos finais de semana para cobrir a folga da cozinheira e ajudaria em outras tarefas. Haviam dias que eu precisava ir durante a semana também. Eu sempre pensava que esse esforço seria útil, pois com o dinheiro que eu estava ganhando, eu poderia ajudar minha mãe com as despesas, o que era muito importante, já que não passávamos por um momento fácil naquela época. Durante a semana, a fazenda era um lugar bastante movimentado, apesar de alguns dos patrões ficarem na casa onde eu trabalhava. No total, eram 6 pessoas morando naquela casa. Para contextualizar, a casa tinha 6 banheiros, 6 quartos e era realmente grande, com 2 andares. No quintal, havia uma área de lazer com 2 piscinas e espaço suficiente no terreno para um curral com alguns animais, incluindo vacas, cavalos. O dono da propriedade também tinha uma fábrica de tijolos, algo muito comum em Pernambuco. Até então, tudo estava tranquilo. Eu não tinha enfrentado nenhum problema naquela casa. No entanto, algo estranho começou a me perturbar. Era uma sensação estranha de que algo ou alguém estava me observando sempre que eu chegava para começar meus afazeres naquela casa grande e silenciosa. Era como se alguém estivesse no fundo de um corredor me olhando, mas quando eu virava para olhar, não havia ninguém. Essa sensação persistia comigo o tempo inteiro. Havia algo oculto naquela casa, e mesmo quando não havia ninguém ao meu redor, parecia que algo misterioso me cercava. Eu costumava chegar por volta das 6 horas da manhã, e nesse horário todos ainda estavam dormindo. O jardineiro abriu o portão para mim, e dentro da casa havia um altar com várias imagens de santos católicos, o que tornava o lugar bonito, mas ao mesmo tempo bem melancólico. Havia algo mais do que isso. Uma energia estranha pairava no ar, e toda vez que eu limpava o altar, havia uma sensação de que alguém estava ali perto de mim, me observando. Era uma sensação assustadora, e eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então teve um dia, e para ser bem específico, foi um domingo. Enquanto eu estava fazendo as minhas tarefas habituais, até então nada de estranho havia acontecido dentro daquela casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu ouvi perfeitamente a minha patroa me chamando por várias vezes. Ela parecia muito nervosa e apressada. Eu me virei e disse que eu estava indo ver o que ela precisava. Foi nesse momento que eu passei por uma situação bem arrepiante, que só de pensar congela até a minha espinha. Assim que eu entrei no corredor que dava para a escada, eu precisei passar por 2 quartos antes de chegar à passagem onde ficava o altar que eu havia mencionado anteriormente. Após essa passagem, havia o quarto da minha patroa. Enquanto eu caminhava, eu percebi que a luz estava acesa e até mesmo eu vi uma sombra que eu pensei ser a dela. No entanto, à medida em que eu me aproximava do quarto, a luz se apagou de repente. Até então, eu não estava com medo, pois na hora eu pensei que poderia ser apenas uma queda de energia. Então, quando eu cheguei lá, eu tomei um baita susto. Eu gelei por completo ao olhar pela porta e perceber que não havia absolutamente ninguém lá dentro. Estava tudo silencioso e estranhamente sombrio. Foi naquele momento que eu tive a certeza de que, seja lá o que era aquela sombra que eu vi, era de qualquer outra coisa, menos a dela. Já com o coração na mão, a minha única reação foi sair correndo.
Eu fiquei em choque. Eu fui até a cozinha para beber um pouco d'água e tentar me acalmar. Eu respirei e tentei não pensar mais naquilo, pois eu só queria mesmo terminar os meus afazeres e voltar para minha casa. Depois daquela situação estranha, eu não vi mais nada naquele dia. Um tempo depois, em casa, eu resolvi contar para minha mãe sobre o que eu havia vivenciado. Ela não deu muita bola e disse que era coisa da minha cabeça. Talvez até ela estivesse certa, mas eu sei o que eu vi e senti, e ainda teria mais pela frente. Os dias foram se passando, e não aconteceu mais nada em seguida. Porém, aquela sensação sempre de ter alguém me observando nunca tinha fim. Mesmo sem ver o que tinha nas sombras, eu tinha certeza de que havia algo ali. Eu preferia sempre trabalhar durante a semana, pois era mais tranquilo e havia sempre mais pessoas na casa, além dos empregados. Eu já tinha até me esquecido do que havia acontecido antes. Eu não queria que nada daquilo prejudicasse o meu trabalho, mas nem isso evitou que eu passasse por aquela situação assustadora novamente. Lembro-me bem que a minha patroa fez questão que eu fosse fazer a limpeza daquele local onde havia o altar com os santos. Segundo ela, estava muito empoeirado. Prontamente eu falei que sim e fui fazer a limpeza. Naquele momento não havia ninguém no andar, nem os filhos dela. Eu tenho certeza de que eu estava sozinha. Eu já estava fazendo a limpeza quando, de repente, me veio aquela sensação que me fazia gelar a espinha. Algo no canto, escondido nas sombras, estava novamente me observando. Eu confesso que até aquele momento eu não conseguia ver, mas claramente havia algo atrás de mim. Estava com um espanador na mão e olhando de canto de olho. Então eu pude ver. O pavor tomou conta de mim ao perceber uma sombra enegrecida olhando para mim, como se quisesse me tocar. Foi tudo muito rápido, mas eu lembro que era na forma de um homem magro, que usava uma capa e um chapéu preto. Nessa hora eu larguei tudo e fui correndo atrás da outra empregada, que ao ver o meu estado de pavor, quase chorando de desespero, veio me socorrer. Ela tentou me acalmar e em seguida perguntou o que havia acontecido comigo. Como já tinha certeza de que aquela casa tinha algo estranho, eu resolvi contar o que eu vi. Ela não deu muita atenção. Acho até que ela não acreditou no meu relato, pois em seguida ela mesma foi lá e terminou o restante da limpeza do altar. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá naquela fazenda, mesmo com tudo que eu passei. Mas depois eu saí para procurar um outro emprego e tentar esquecer aqueles momentos de pavor que eu vivi. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no sobrenatural e em forças que se escondem nas trevas, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela casa. E não tenho a menor dúvida de que existe sim coisas espirituais. Boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se tiver alguma história, mande para a gente. Muito obrigada a todos. Até a próxima reunião do Clube do Além.